Olá, nós estamos aqui para fazer o recurso, ajudar vocês a fazerem o recurso do exame de suficiência, a prova realizada dia 1º de outubro de 2017. É o segundo exame de suficiência de 2017. A primeira questão que nós vamos comentar é a questão de número 5. Ela tratava sobre uma sociedade empresária que foi constituída em 2 de janeiro de 2017. O Estatuto está fixando um valor de 1 milhão de capital social, a ser integralizado 40% em 2017, 60% em 2018. Nós vamos falar de 2017. O que ocorre aqui? Se você buscar o anexo da listagem da estrutura de contas, que é o anexo 3 das contas, no que trata do capital social, ele fala em capital realizado, que você deveria realmente marcar pela letra D. Só que essa listagem de contas, ela vai contra a lei das SA, que é a lei contábil maior. Então essa lei no artigo 182, ela trata o seguinte, que a conta capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. Então esse ponto aqui, capital social discriminará o montante subscrito, então o valor subscrito é o valor referente ao capital social. Porque a diferença entre o capital social e o a realizar, você tem o capital realizado. Tanto que o Manual de Contabilidade também, relacionado com Sérgio Ildicivus e o restante de autores, na edição da editora Atlas, São Paulo, na página 412 e 413, fala sobre o capital social e o capital realizado. E o que você tem que buscar? Que o capital social, ele é o subscrito, ele é o nominal das empresas. Então, nesse ponto, o que nós devemos buscar? Você busca que a letra D, ele seguiu um procedimento didático, realmente, que está indo contra as conformidades da Lei 6.404, no artigo 182. Porque se você usar a lei, você marcaria a letra B. Então, nós vamos pedir anulação dessa questão de número 5. Por quê? Você tem tanto a B quanto a D possibilidades de resposta para essa questão. Recurso também da questão 9, onde ele fala sobre uma sociedade empresária, apresenta as seguintes informações referentes ao período de janeiro a dezembro de 2016, que é extraído do balancete. Todos os erros inicialmente da primeira e agora da segunda, tanto da 5 quanto da 9, deu para notar o seguinte: ele pega o anexo 3, que é uma listagem de estruturação de contas, e aí pela listagem, vou pegar aqui o erro pontual. Quando você pega o custo da venda do imobilizado e o valor que eu vendi o imobilizado, eles consideram como outra receita operacional. Mas no estudo da lei das SA, pelo próprio manual da FIPECAF, nós temos que entender que qualquer venda de imobilizado, qualquer ganho ou perda de capital, ele é colocado após o resultado financeiro. Isso é estudado pela Lei das SA no artigo 187. Dentro de outras receitas operacionais, o adequado é você falar receita com aluguel, receita com dividendos. Então, eu tenho algumas receitas normais ano a ano, mas não um ganho de capital ou uma perda de capital. Ele não pode ser enquadrado nesse nível do lucro operacional antes do resultado financeiro. Então, o que nós vamos ter que solicitar? Eu fiz aqui o DRE constando, dentro do, mesmo que fosse um padrão internacional, o padrão internacional ele não coloca esse ganho de capital antes do resultado financeiro. Então, o que você vai se posicionar? Você posiciona o DRE pela lei das SA, que é a lei no Brasil, que foi colocado também na sua prova. Coloca as informações conforme nós temos, faturamento da venda, ICM, vendas canceladas, venda líquida, CMV, lucro bruto, as despesas, e a única receita que deveria ser enquadrada aqui seria a receita de aluguel. Então o lucro operacional antes do resultado financeiro é 62. Se você enquadrar como outra receita operacional o ganho, a venda do imobilizado e a baixa do imobilizado, bate a resposta, mas está errado. Eu não posso enquadrar dessa forma. O anexo 3 da listagem de plano de contas foi elaborado essas questões dentro desse aspecto, mas ele está indo contra a conformidade da lei das SA. Isso não pode estar adequado. Então você vai pedir anulação dessa questão
citando, ó, que a lei das SA no artigo 187, tá? E você tem também, pelo anexo 3, listagem estruturada de contas. Então, pelo anexo 3, você tem a letra C. Seguindo a lei das SA, a letra é D. Como nós temos duas respostas, solicitamos anulação dessa questão. Questão 11. Nessa questão 11, ele fala dos estoques. Valor realizável líquido. Muitas questões caíram, foram várias, uma meia dúzia de questões caíram sobre valor realizável líquido. E era normal ele falar a seguinte fórmula. Você tem o valor de venda e você tem aqui os gastos para vender esse produto. Então, quando você pegava a venda e tirava os gastos para a venda desse produto ou da mercadoria, você tinha o valor realizável líquido. Por quê? Em 31 de dezembro, às vezes você procurou um valor estimado ou um valor de custo que para nós é o valor realizável líquido. Então essa questão ela trouxe uma confusão nos termos, tendo em vista o seguinte, que quando ele fala foi omitido e ele dá a venda, ó, ele dá a venda, ele dá a venda, esse ele dá. Ele dá os 3 pontinhos e fala no gasto estimado para vender. O gasto estimado eu posso tratar como tributos e despesa. Faltaria aqui eu falar do lucro. Eu falando do lucro, eu poderia falar num custo de oportunidade. Então, o que ocorre? Ó? Quando você pega o preço de venda, tira os gastos e tira o lucro, gera-se o valor realizável líquido. Esse valor realizável líquido pode ser um valor de custo ou um valor de custo estimado, tá? Então, o que ocorreu aqui? Ó? Como ele perguntou, ó, o que falta? O que falta seria o custo de oportunidade para deduzir também. O custo de oportunidade seria uma condição de deduzir, os tributos seriam uma condição de deduzir, as despesas para a venda seriam uma condição de deduzir. Então, ela ficou confusa, porque você tem a letra B ou D, seguindo a lei das SA, esse parâmetro. Ó. Quando você tem o artigo 183, inciso 2, ele fala, comprou estoque a valor de custo. Se o valor realizável líquido for menor, abre-se a perda estimada. Então está aqui a ideia do que ele perguntou. Ó. Artigo 183, parágrafo 1º. Para o efeito no disposto desse artigo, considera-se valor justo dos bens ou direitos destinados à venda, o preço líquido de realização. Leia-se o preço líquido de realização, valor realizável líquido. Mediante venda no mercado, você venderia no mercado, deduzidos impostos e demais despesas necessárias para a venda e ainda a margem de lucro. Então você deduz a margem de lucro, que pode ser um custo de oportunidade. Então, essa questão também trouxe o quê? Ó? Dúbia interpretação sobre o tema. Peça anulação da questão 11. Questão 46. Ele trata sobre auditoria, que ele começa a afirmar ou a realizar uma auditoria das demonstrações contábeis em uma instituição financeira. O auditor verificou a existência de fraude contra o sistema financeiro nacional, praticado por empregados com funções significativas no controle interno. Considerando que estabelece a norma, responsabilidade do auditor em relação à fraude no contexto da auditoria de demonstrações contábeis, assinale a opção correta em relação à comunicação que o auditor deve fazer ao identificar a fraude. Aqui, em nenhum momento, ele coloca sobre como isso está afetando os demonstrativos contábeis. Então, quando você busca a Assembleia Geral, Conselho de Administração, a própria diretoria e a própria condição do Conselho Fiscal, você tem que entender que o controle interno ele foi colocado pela diretoria executiva da empresa. Como você tem a auditoria interna, e você tem a própria auditoria independente. O auditor independente, quando analisa fraudes, ele tem que saber como que isso vem afetar os demonstrativos contábeis. Porque não necessariamente sempre, porque ele vai buscar a relevância, a materialidade, o risco de detecção do seu julgamento, porque ele pode estar aceitando a informação como correta quando ela não está correta, ou rejeitando a informação quando ela está correta. Então ele tem que analisar a continuidade da empresa, ele tem que analisar vários fatores. Então, dentro da condição que a questão impõe, tá, nós temos que entender que a letra A e a letra D
Porque existe toda uma governança aqui, ó, existe toda uma governança aqui que ela pode estar sendo que, ó, você pode reportar internamente para essa governança. Porque o controle interno, se a gente for analisar frente a todas as auditorias praticadas, se você vai tanto na área pública quanto privada, o controle interno na área pública, você vai nas prefeituras, são colocadas pelo prefeito. Tá? Existem auditorias, se toda auditoria for encontrar e já jogar algum órgão maior, tá? Então inicialmente a auditoria ela vai analisar o que isso está afetando os demonstrativos contábeis. Então temos que tomar cuidado que ficou muito subjetivo essas alternativas. Então a condição do auditor como responsável, ele sim tem condições de analisar tanto pela letra A quanto pela letra D. A letra D vai ser uma condição que, ó, muito relevante dentro de um contexto que está afetando de maneira o que, ó, grave os demonstrativos. O risco é o que? Muito alto para ele poder correr. Aí ele sim tem que afirmar, relatar ao órgão regulador. Mas eu tenho que saber o seguinte, isso não é colocado dentro da questão, dentro do aspecto de grande relevância nos demonstrativos. Peça anulação da questão 46, ó, porque tanto poderia ser a A quanto a D.